a gente tem que ter muito cuidado, sabe por quê? Se você olhar no texto, o Ezequiel, ele não pisava nos ossos. Ele andava sem pisar no osso. É verdade. E às vezes, a nossa vida, né? A gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente estiver no meio de uma situação, a gente não quebrar osso. Sabe por quê? Porque às vezes você está ali para uma restauração. Às vezes o vale de osso seco é um conselho que você vai dar a alguém. É alguém que está com um problema. Então, Ezequiel andava com cuidado para não pisar nos ossos, porque aqueles ossos iam ser restaurados. Aquelas pessoas representadas ali, aquele ambiente ia ser mudado, como você viu no texto. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes alguém vem com um problemão. E você tem que ter cuidado, tenha zelo, cuidado para não pisar no osso. Porque aquele osso solto que estava lá, ele se transformou num grande homem de Deus. É verdade. E serviu a Deus por muito tempo. Inclusive nessa casa. Essas estruturas de ferro aqui foi tudo ele que fez. É verdade. Por isso que, não sei se você viu, Deus deu vida. Deus mudou a vida daquele moço. Ele transformou num grande soldado. Amém? Então a gente não pode julgar pelo que a gente está vendo. Você entra numa situação, não julga pelo que você está vendo, julga pelo que Deus pode fazer. Você recebe essa palavra nessa noite? Deus está ensinando a Ezequiel, olha, você não julga pelo que você está vendo. Você não julga porque está um osso lá no carro. Você não julga por causa da situação de Israel agora. Porque dentro de muito pouco tempo, de Israel veio o Filho de Deus, Jesus Cristo. É verdade. Então, se coloca você numa situação, seja ela qual for, cuidado para não pisar no osso. Esse osso pode ser restaurado, porque muita gente, às vezes, pisa no osso. O osso que é para ele restaurar, ele pisa. O casamento que é para ele restaurar, ele atrapalha mais. É verdade. Tem gente que o casamento é um vale de ossos secos. Ou o conselheiro vai aconselhar alguém para uma restauração de casamento, para uma restauração de pai para filho, e às vezes ele pisa do osso e fala, tem que ser assim mesmo. Sai de casa mesmo. Às vezes tem marido que recebe esses conselhos, ou dá esses conselhos, sai de casa mesmo, ninguém aguenta mais isso. Às vezes uma família que está se destruindo, às vezes a pessoa tentar restaurar aquilo, a pessoa acaba pisando no osso, achando que está fazendo bem. Isso é uma figura de linguagem que estou fazendo. Então, o Ezequiel, ele não pisou nos ossos. Ele ficou andando naquele meio, que Deus não mandou ele pisar, Deus não mandou ele julgar, Deus não mandou, né, ele condenar, Deus mandou ele profetizar, Deus mandou ele levar vida, Deus mandou ele levar a essência, Deus mandou ele restaurar, e essa é a nossa visão na terra, amém? Esse é o nosso mandado na terra, é de restauração. Quem julga é Deus, quem determina é Deus, quem sabe é Deus, nós somos apenas instrumentos do Senhor, amém? Você recebe essa mensagem nessa noite? Porque a gente está sempre no meio de um vale, volta e meia Deus vai te colocar aí. Volta e meia. A vida é assim. Volta e meia, Deus vai te colocar no meio de uma situação. E para que, Senhor, que o Senhor vai me colocar no meio de uma situação dessa? Para eu mudar o quadro. Para eu transformar o quadro. Amém. Recebe essa palavra nessa noite? Agora, lembre-se de uma coisa. Em tempos de vale, em tempos de dificuldade, sabe o que vai resolver? Você sabe? Olha o versículo 1. O que diz o versículo 1? Diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor. A mão de Deus vai resolver. Amém? A mão de Deus vai levar você a proferir mudanças. É verdade. É só você ter esse coração. Coração no Senhor é isso. Nós cantamos aqui, dai-me o quê? O verdadeiro o quê? Coração do Pai, né? De Deus, né?
um louvor tão legal, antigo, mas fala muito ao nosso coração, né, Vânia? Fala demais. Então, quando Deus colocar você em uma situação, você não está ali por acaso. Quando a mão do Senhor te coloca em algum lugar, é para você ser usado por Deus para fazer transformação, para fazer mudanças. E até na sua própria vida. É a mão de Deus que vai te direcionar. É a mão de Deus que vai mudar aquele quadro. Amém? Outra lição. Não olha segundo a situação que você está vendo. Olha além do problema. E quem é que está além do problema? Quem? A mão do Senhor. É verdade. Nos vales, a mão do Senhor é que vai mudar o quadro. É a mão do Senhor é que vai fazer a diferença. Por isso que a gente não pode enxergar as coisas, como o pastor João falou, na horizontal. Nunca. A gente que crê no Senhor, a gente está numa esfera espiritual da parte de Deus. Você nunca pode olhar o problema, olhar o vale na horizontal. Assim, você tem que olhar na vertical, porque da vertical é que vem a mão do Senhor. Amém? É verdade. Você tem que olhar sempre para o alto, porque Deus vai usar você para mudar o quadro. E Deus, ele vai sempre, que vai dar a última palavra. Quando Deus faz Ezequiel andar no meio dos ossos, né? E depois no meio deles. E o vale estava cheio de ossos. Versículo 2, ele diz assim, ele me fez andar em redor deles. E eram muito numerosos sobre a face do vale. E estavam o quê? Sequíssimos. O que é que a gente aprende com isso? Que muitas vezes o problema é maior até do que a gente, quando a gente olha direito, né? O problema é pior, a coisa é mais feia, é muito mais problema, é muito mais vale, é muito mais osso do que a gente imagina. Deus fez Ezequiel andar, anda aí, anda, olha aí a situação, quando ele vê, você é pior do que eu pensava. É pior do que eu pensava. Estão sequíssimos. Às vezes assim. Agora, nada é tão seco que Deus não possa melhorar. Amém? Nada é tão ruim que a mão de Deus não possa mudar o quadro. É verdade. E se Deus levou você, fez você andar no meio do problema, é porque Deus vai usar você para mudar, seja qual for a situação.